Nessa aula você vai aprender como eu processo na minha mente um desenho antes de começar a fazê-lo. Para te ensinar isso, vou desenhar essa tartaruga usando apenas a caneta Nanquim. Um dos erros mais comuns de quem está começando a desenhar é não fazer um planejamento prévio do seu desenho. Antes de sair desenhando, você precisa analisar as formas, e não apenas isso. Você tem que estabelecer o melhor ponto para começar o seu trabalho. Para que você entenda bem o que eu estou explicando, antes de fazer o meu desenho, vou te mostrar como eu processo na minha mente o que eu estou vendo. A primeira coisa é identificar as formas geométricas básicas na figura que eu quero desenhar. Nesse exemplo, eu identifiquei 9 formas geométricas meio ovaladas. Esse é o primeiro ponto a perceber. Nessa etapa eu não foco nos detalhes, mas sim nas formas gerais. Além disso, é preciso estabelecer a ordem em que essas formas estão dispostas, do contrário você vai criar riscos onde não deveria, e às vezes essas linhas não tem como cobrir. Então eu vejo o que está na frente, no meio e no fundo. Somente após estabelecer a ordem é que eu começo o desenho. Fazendo a lápis fica mais fácil, pois você não se preocupa com os erros, mas esse é apenas um exercício para você praticar a observação. Então agora que você já sabe um pouco de como eu analiso o desenho na minha cabeça, eu vou começar a criá-lo. Seguindo a ordem que eu estabeleci na minha mente, eu faço os desenhos das formas geométricas correspondentes a cada parte da figura. Como eu fiz uma explicação preliminar, agora vai ficar bem mais fácil de você entender por que eu risco nessa ordem. Eu já analisei mais ou menos a distância que tem entre as partes, para posicionar corretamente cada uma delas quando não estão ligadas. Esse desenho é feito de memória e serve como exercício para você treinar a sobreposição das formas e novas texturas. Eu analisei várias fotografias para entender as formas gerais de uma tartaruga e fiz 2 esboços rápidos preliminares antes de partir para esse desenho. Eu tenho 2 objetivos principais nessa figura. O primeiro é mostrar como você analisa as formas antes de desenhar, e o segundo tem a ver com a textura que eu vou falar mais adiante. O processo de construção dessa figura segue o que já foi ensinado nos vídeos anteriores. A primeira etapa é a construção das linhas gerais do desenho. A diferença entre os desenhos anteriores e esse é que antes as figuras geométricas não estavam sobrepostas. Na segunda etapa eu acrescento os detalhes da textura e achuras, também como já foi explicado nos vídeos anteriores. Essa é uma maneira fácil e rápida de construir qualquer desenho. No final parece um pouco mais complexo do que é de verdade. Nesse desenho eu mostro mais um estilo de textura. Esse é o segundo objetivo dessa aula. Para criar o efeito das linhas brancas, eu faço o desenho invertido. Eu não crio as linhas brancas, mas sim um intervalo entre elas. Depois de preenchido com preto é que temos a sensação das linhas brancas. Hoje em dia temos vários recursos para o preenchimento do branco, como canetas e guache, mas esse desenho é um treino para aprimorar a sua coordenação motora. Então pratique preservar os intervalos ao invés de preencher tudo de preto e depois passar uma caneta branca por cima. Essa é uma maneira mais divertida de ter o domínio do traço. Se você está fazendo esse curso na modalidade grátis, você pode baixar no meu site o arquivo PDF correspondente a essa lição, com o passo a passo para a construção da figura e o modelo pronto. Agora, se você é um aluno Premium, você pode baixar as informações adicionais nos links abaixo do vídeo. Para deixar o visual um pouco mais agradável, eu acrescentei alguns elementos de cenário. Eles seguem o mesmo princípio explicado na tartaruga. Analise sempre a ordem dos objetos antes de começar a desenhar. Pratique observar as coisas ao seu redor, eliminando os detalhes e focando nos seus contornos. Crie formas geométricas básicas em cada coisa que você vê e estabeleça a ordem que devem ser desenhadas. Assim, os erros de sobreposição da caneta vão começar a diminuir.